A graça e a paz de Cristo, irmãos, amém? Chegamos à nossa nona mensagem da série Aliviando a Bagagem. Eu espero que você esteja sendo abençoado, que Deus esteja ministrando ao seu coração. Eu tenho recebido alguns retornos, alguns feedbacks, podemos assim dizer, de pessoas que têm se sentido aí abençoadas por esta série de mensagens, pessoas que têm compartilhado aí comigo o quanto que têm recebido de Deus, o quanto que têm recebido aí o alívio do Senhor em relação a essas palavras. E hoje nós iremos compartilhar mais um tema. Hoje falaremos sobre aliviando a bagagem do cansaço. Quero ler com você Isaías capítulo 40, versículos de 28 a 31. A palavra de Deus diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quero que os irmãos leiam comigo esse último versículo que está na nossa tela. Vamos todos juntos, toda a igreja? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pai, a Tua palavra está lida e nós pedimos o direcionamento do Senhor, através do Teu Espírito Santo. É somente Ele, Deus, que tem poder para fazer com que esta palavra, Deus, tenha força da nossa vida. É somente o Teu Espírito Santo, Deus, que tem poder para fazer com que essa palavra mude realidades, mude situações, mude circunstâncias. Então é pelo poder do Teu Espírito Santo que nós clamamos nesse momento. É pela atuação do Teu Espírito Santo nesse momento que nós clamamos. E pedimos, Pai, trabalha nesse momento agora, Deus, enquanto essa palavra está sendo ministrada. Deus, preenche cada necessidade, cada vazio, que a palavra ela entre como flecha, Deus, no coração de todos aqueles que necessitam ouvir, de modo que a Tua palavra nos traga esperança, que a Tua palavra nos renove, que a Tua palavra nos fortaleça, como o próprio versículo que lemos acabou de dizer, que ela venha renovar as nossas forças, renove a força do que está cansado. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma pergunta muito sincera, e eu gostaria que você respondesse. Quem aqui hoje não está cansado? Levanta a mão. Quem não está cansado? Pode levantar. Fica com a mão levantada, Vamos aplaudir nossa irmã, porque ela... Glórias a Deus! Perceberam uma coisa? A pergunta mais tradicional seria o quê? Quem está cansado? Não é verdade? Estamos falando sobre cansaço. Eu poderia chegar e perguntar, quem está cansado aqui nesta noite? Irmão, mas a gente tem vivido um tempo de muito cansaço. Tem sido muito comum encontrar as pessoas cansadas. Então eu inverti a pergunta, eu perguntei quem não está cansado, porque eu já imaginava que seria uma minoria. Porque a gente tem se sentido cansado, irmãos. Olha, eu não sei você, mas esses dias, sinceramente, vou abrir o coração, sabe como que eu tenho me sentido? Eu tenho me sentido, irmãos, como alguém que acaba um dia, uma demanda, e fica assim, eu não terminei tudo que eu tinha que fazer. Eu não terminei
tudo que eu tinha que fazer. Eu termino o dia, irmãos, eu não termino tudo que eu tenho que fazer. Meu dia parece que precisa de 30 horas, 48 horas num dia. E olha que eu durmo pouco, irmãos. Tá? Eu não sou dorminhoco, não. Sou preguiçoso, não. Eu durmo pouco, mas parece que não cabe. A gente tem vivido um período de cansaço, irmãos. A gente está em pleno 2023. Século 21, ano 2023, um período de tanta informação, tanta tecnologia, um período, irmãos, onde o WhatsApp já está no 2x, no automático. Ninguém mais coloca no 1x, não. 1x é coisa do passado. Não dá, a gente não tem tempo mais para ficar ouvindo áudio no 1x, dá mais áudio longo do pastor. Não dá. A gente já coloca no 2x porque a gente quer ganhar o quê? Tempo. E por que a gente quer ganhar tempo? Porque a gente está numa rotina muito ligada no 220, a gente está muito acelerado. E quando a gente está muito acelerado, acontece o que com a gente com mais facilidade? A gente se cansa. A gente se cansa. E a minha pergunta para você é: o que tem cansado você? O que tem cansado você hoje? Se todos aqui, com exceção da nossa irmã, não está cansado, se todos aqui, com exceção da nossa irmã, estão cansados, a pergunta é: o que tem cansado você? E a outra pergunta: o que renovaria as suas forças hoje diante do seu cansaço? O que curaria o seu cansaço hoje? Fala para mim. Dormir curaria o seu cansaço? Quem curaria o cansaço hoje dormindo, podendo dormir? Quem gostaria de curar o cansaço viajando? Levanta a mão. Quem gostaria de curar o cansaço pisando na areia da praia? É, né? O que curaria o seu cansaço hoje? Vou colocar no Airbnb, irmãos, uma casa em Nova Iguaçu, tá? Para quem quiser passar uns dias de férias. O que curaria o seu cansaço hoje? Agora, irmãos, é interessante que tem cansaço que é possível curar, é possível renovar. Dormir, embora eu pensei que fosse se manifestar, dormir ajuda a dar uma renovada quando você está cansado. Essa semana eu estava visitando uns clientes em Angra, e a família está em Nova Iguaçu, então eu estou nesse ritmo, né? Sai daqui, vou para Nova Iguaçu, sai de Nova Iguaçu, vem para cá. Então eu estou nesse ritmo. Eu fui visitar uns clientes em Angra e cheguei no hotel na segunda-feira por volta de 6 horas, com tanta coisa para fazer, mas eu deitei na cama, eu só acordei 11 horas. Então aquele momento ali, dormi um pouco, renovou. Viajar, como muitos gostariam aqui, também ajuda a renovar o cansaço, embora viajar também cansa, mas é outro tipo de cansaço. Então tem cansaço, irmãos, que a gente consegue curar, que a gente consegue se renovar, mas o texto fala de um cansaço, irmãos, que não está no nosso poder de curar, sabia disso? Coloca no texto novamente, Isaías 40, de 28 a 31. Esse texto está falando de um cansaço, irmãos, que se você for prestar atenção no que está dizendo, ele está falando de um cansaço que não está na nossa gestão. Ele vai dizendo, primeiramente, que todos nós cansamos. Ele vai dizendo que até os jovens se cansam. E ele usa a figura do jovem aqui, porque o jovem ele é sinal de quê? Deveria ser, né? Hoje a gente olha para o jovem e até se espanta. Mas o jovem deveria ser sinal de energia, de vigor, né? Hoje está difícil encontrar isso no jovem, né, irmãos? Não é verdade? Mas o jovem aqui na Bíblia, há muito tempo atrás, o jovem era sinal de energia, de vigor. Então ele está dizendo aqui, até os jovens se cansam. Como se ele estivesse dizendo, até aquele que tem muito vigor se cansam. Então ele está falando aqui que todos nós nos cansamos, mas ele vai fazendo um contraste aqui, dizendo que embora nós nos cansemos, Deus não se cansa.
E Deus, irmãos, além dele não se cansar, é Ele que pode curar esse tipo de cansaço aqui no qual ele está se referindo. Por quê? Porque ele não está falando aqui do cansaço físico, não, irmãos. Isaías aqui está falando de um cansaço que ele é por dentro. Você conhece esse cansaço? Isaías está falando de um cansaço que está dentro de nós, irmãos. Ele está falando de um Deus que de forma sobrenatural, Ele cura esse nosso cansaço. Não faz muito tempo eu falei sobre esse texto aqui, antes de nós iniciarmos esta série. Mas ao preparar esta série, eu senti novamente o desejo de colocar esse tema. E hoje, mais uma vez, irmão, a gente vai falar sobre cansaço. Mas algo que todos nós lidamos. É só lembrar aqui da pergunta que eu fiz aqui no início. Então tem cansaços, irmãos, que a gente pode dizer, tem cansaços que eles não são físicos. Olha, tem cansaço que não é só porque a sua vida está corrida, está acelerada, não é porque você só trabalha muito, não é porque você dorme pouco, não é porque você está envolvido com muitas coisas, não, tem cansaço que são diferentes, irmãos, tem cansaços que estão aqui dentro. E você precisa perceber se tem algum cansaço em você, que nesse momento vai além daquilo que é físico, vai além daquilo que uma viagem, ou que um sono, ou que qualquer outra coisa possa curar. Você precisa perceber se tem dentro de você, irmãos, algum cansaço, que você precisa recorrer a esse Deus aqui, que Isaías está dizendo, porque só Ele que é capaz de renovar as suas forças diante desse cansaço. Quais são os cansaços hoje que não são físicos na sua vida? São os cansaços das circunstâncias? Porque a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem fé, a gente exercita a nossa fé, a gente coloca a nossa fé em prática, a gente não descrê num Deus que pode todas as coisas, a gente sabe que a gente já aprendeu que Tiago diz que nós temos que ter alegria nas provações, porque elas servem para amadurecer a nossa fé. A gente sabe a partir das palavras de Jesus, que Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. A gente sabe de tudo isso, irmãos, mas tem circunstâncias na nossa vida, ou repetidas circunstâncias que cansam a gente, ou não cansa. Tem coisa que cansa. Tem coisa que cansa. Olha, tem circunstância que cansa. Aquela circunstância que você talvez esteja vivendo há muito tempo, ela não muda, ela cansa. Olha, determinados ciclos, determinadas fases da vida, marcada por circunstâncias difíceis. Sabe, tem momento que você atravessa um deserto, e quando você pensa que você vai viver um momento da sombra e da água fresca, você entra em outro. Ou, às vezes, você está há muitos anos, há muito tempo no mesmo deserto, sabe? Não é nem que você saiu de um e entrou em outro, você está o tempo inteiro no mesmo. Então, tem circunstâncias na nossa vida, irmãos, que cansam a gente. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Grave esse versículo, ele diz que a esperança adiada entristece o coração. Segunda tradução ali, faz adoecer o coração. Olha, irmãos, que frase forte é essa. Esperança adiada faz adoecer o coração. Nós falamos sobre esperança domingo passado. O que é esperança, irmãos? Segundo nós falamos aqui domingo passado, esperança é expectativa. Esperança é expectativa. Esperança é poder olhar para o futuro e ter expectativa de que aquilo vai mudar, de que aquilo vai acontecer. E aí Provérbios vai dizendo que adiar a expectativa adoece o coração. Sabe o que é adiar a expectativa? É você vir eufórico, desejoso, esperando que algo vai acontecer, e você tem que falar assim, empurra um pouquinho mais para frente, porque ainda não é agora. Isso é adiar a esperança. Então, adiar a esperança faz adoecer o coração. Talvez você esteja cansado e mais do que cansado, talvez você esteja com o seu coração doente, portanto, adiar expectativas.
Adiar a expectativa, adiar a esperança. Olha, a esperança era que chegaria agora isso aconteceria, mas vamos jogar isso aqui para mais um ano. Olha, não vai ser ainda 2023, vamos jogar para 2024. Aí chega em 2024, não, vamos jogar agora para 2025, vamos jogar para 2026, vamos jogar para 2027. E a gente vai adiando a esperança, adiando a expectativa, o coração adoece. E você se cansa. Esse é um tipo de cansaço que Isaías está falando aqui. Não é o cansaço físico. Dormir não vai curar esse cansaço. E acredite, nem para a praia. Nem pisar na areia vai curar esse cansaço. Pisar na areia não cura a esperança que foi adiada. Só ameniza, não cura, não resolve. Tem aquele cansaço, irmãos, que a gente pode dizer que é o cansaço de não ser correspondido. Tem um cansaço de não ser correspondido. Porque aí a gente está falando de algo que está no ciclo que é relacional. A gente está falando de relacionamentos. Porque todo relacionamento, irmãos, existe, ou a gente cria a expectativa que todo relacionamento existe para que haja uma via de mão dupla. Já falei isso aqui, ninguém quer se relacionar para viver uma vida de anulação. Em nenhum ramo da atividade, nenhum ramo da vida. Nenhuma área da vida você quer viver um relacionamento para ter um relacionamento marcado por anulação. Então você tem expectativa de que você vai fazer algo pelo outro, o outro vai fazer algo por você. Todo relacionamento é assim ou não? Ou não? No seu emprego você tem expectativa que você vai fazer algo, alguém vai fazer por você. Na igreja você tem expectativa que você vai fazer algo, alguém vai fazer por você. Na família você tem expectativa que você vai fazer algo, alguém vai fazer por você. No casamento você tem expectativa que você vai fazer algo, alguém vai fazer por você. Se você é pai, você tem expectativa que você vai fazer algo pelo seu filho, e o seu filho vai fazer algo por você. Só que tem relação que nada é correspondido, irmãos. Tem gente que está cansado, sabe de quê? A Bíblia fala sobre isso. Tem gente que está cansado de fazer o bem. Em outras palavras, para piorar um pouquinho a nossa realidade, tem gente que, como a gente está acostumado a ouvir, está cansado de ser bobo. Tem pessoas que querem tirar a gente como bobo, né, irmãos? De vez em quando a gente faz umas caras de bobo, né? É importante, né? Às vezes a gente faz umas caras de bobo para o outro pensar que a gente é bobo. Mas pior que tem gente que quer fazer a gente de bobo, irmãos. Tem gente que acredita mesmo que a gente é bobo. Tem gente que pensa que a gente é bobo, Felipe. Aí a gente faz até cara de bobo, finge que é bobo, mas a pessoa está acreditando, quer fazer a gente de bobo, irmãos. E aí a Bíblia diz que a gente tem que andar na segunda milha, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, e a gente vai se confrontando com essa palavra e vai tentando se segurar, porque se a gente não fosse, né, não fosse o Espírito Santo, aí já tinha entornado o caldo. Mas tem gente que ultrapassa a nossa paciência, irmãos. Tem gente que, tem vezes que aparece um abençoado, uma abençoada na nossa vida, para tirar a nossa paz. Ele pensa, irmãos, que a gente é bobo. Sabe aquela relação lá do emprego que as pessoas só querem que você faça? Ninguém pode fazer. A hora extra é você. O domingo que tem que trabalhar é você. Não sei o que é você. É tudo você. Tem gente que dentro de casa, geralmente isso acontece muito com a mãe, o nome está assim no ar, mãe. É só você. Fala a verdade, acontece muito isso, não é verdade? Às vezes está o esposo e os 3 filhos chamando a mãe ao mesmo tempo. Dá até conflito. Mãe. Aí cansa, irmãos. Aí cansa. Olha, tem um cansaço também que a gente pode dizer, que é aquele cansaço de não ter a oração respondida como a gente gostaria. Falamos sobre isso aqui em alguma dessas séries, né? E aí a gente tem que ter o exercício para entender que Deus é soberano, e Ele que sabe de todas as coisas. A gente
entende isso, mas para chegar nesse nível é um nível de maturidade que exige muito da gente, porque a gente quer ter oração respondida. Então a gente cansa de, às vezes, de orar e Deus não atender. Porque via de regra a gente espera que Deus atenda. A gente quer que Ele atenda. A gente não gosta de receber o não de Deus. Eu não gosto de receber o não de Deus. Eu não gosto. E você gosta? Eu não gosto. Quando eu vou orar por alguma coisa, eu quero orar e eu quero que Deus faça. Eu sou um pouquinho acelerado, eu quero que Ele faça rápido. Coitado de Deus, irmão, porque eu quero que Ele faça rápido. Eu não só quero que Ele faça, eu quero que Ele faça no meu tempo. Coitado de Deus. Então a gente cansa, irmãos, porque a gente às vezes está orando há 30 anos e o esposo não converte. A gente está orando há 20 anos e a pessoa não muda. Ela não transforma. A gente está orando pela bênção material há tanto tempo, ela não chega. A gente está orando pela casa, a gente nunca constrói, a gente nunca compra. A gente está orando pelo carro e nunca consegue. A gente está orando pelo emprego melhor, ele não chega. A gente está orando pelo concurso e eu não aprovo. E aí tem hora que a gente cansa. Tem coisa que a gente para de orar, sabe por quê? Porque a gente cansa. Tem coisa que a gente passa a orar sem acreditar mais, porque a gente cansou de receber não. A gente ora às vezes só no automático, só por disciplina, mas a gente no fundo nem acredita mais. Você consegue se enxergar nisso? Ah, Deus, faça isso, mas no fundo nem você acredita mais, porque você já se cansou. Tem o cansaço do sofrimento, né, irmãos? Tem gente que se cansa por conta do sofrimento. Sofrimento cansa. Sofrimento cansa a gente. Cuida de uma pessoa doente, em estado terminal por muito tempo, fica com um idoso na sua casa, fica com alguém no hospital por muito tempo. Quando o sofrimento entra na nossa casa, ele entra sem pedir licença, porque o sofrimento é assim. Ele não agenda com você, ele não pede licença. Quando você vê, ele já entrou, e aí o sofrimento cansa. O sofrimento cansa. Filhos que têm que cuidar de pais idosos e doentes se cansam. Se cansam. Filhos que estão com algum parente, algum ente querido que ama em estado terminal, cansa. Cuidar da pessoa amada, ainda que doente, cansa. Ter uma doença que visita a nossa casa por tanto tempo, cansa. Quem tem a depressão na família, por exemplo, no ente querido por muito tempo, cansa. Quem tem um filho especial, que tem que lidar com tantas questões, com tantos preconceitos, com tantas situações adversas na sociedade, por mais que faça isso com muito amor e com zelo, cansa. E a gente pode dizer ainda, irmãos, que tem o cansaço espiritual. É o esfriamento. E interessante que Mateus, Jesus já advertia isso, que dizia que no futuro, no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O Senhor Jesus já nos deu essa advertência. A gente pode entender que esse momento para o qual Jesus apontava é o momento que nós estamos. Era um momento lá no futuro, de quando Jesus falava, um momento de amor frio. Mas ainda que Ele falasse de um amor que esfriaria por conta do pecado, às vezes o nosso amor se esfria, irmão, sem necessariamente estarmos vivendo em pecado. Simplesmente a gente esfria. Quando eu já estou vendo, eu não oro, eu não tenho relacionamento com Deus, eu venho na igreja muito mais pelo social do que por qualquer desejo. Eu estou numa rotina de vida cristã, onde eu estou ali, às vezes eu estou até de corpo presente, mas eu estou frio. Sabe por que muitos talvez não vêm à igreja, não participam, não congregam? Por frieza espiritual, por frieza. Tem gente que ainda não entendeu, irmãos, mesmo estando há muito tempo na vida cristã, que a igreja, a congregação, o culto, ela é importante, mas ela é um complemento. A vida com Deus é o tempo inteiro. Se você não conseguir se manter firme com Deus fora daqui, isso aqui não vai te manter firme.
Aqui você vai complementar aquilo que você já está buscando na sua vida. Aqui você vai complementar. Lívia, minha esposa, está trabalhando muito essa ideia, tem falado muito sobre isso. Não é o que você encontra aqui, é o que você faz na sua vida, é o que você busca fora. É o seu tempo com Deus, é a sua devocional, é a sua leitura, é a sua vida de oração, é a mudança de chave na sua vida que te leva para um relacionamento mais intenso com Deus, que vai te dar a base e a força que você precisa na sua vida espiritual. Isso aqui vai virar um complemento. E aí esse complemento vai vir com força na sua vida, mas ele não pode ser o único alimento. Porque a analogia da palavra de Deus na Bíblia sempre esteve relacionada ao alimento do corpo físico. E no corpo físico você não se alimenta só no domingo. Ou quem aqui almoça só no domingo? E na quinta-feira? Ninguém. O banquete ele pode ser o melhor. Você pode ter o melhor banquete no domingo, mas na segunda-feira você tem que ter fome, você tem que comer de novo. E quando você não come todos os dias, quando você não se alimenta todos os dias, você esfria. Porque tem um vazio de fome espiritual dentro de você. E esse vazio te leva para o esfriamento. Esse esfriamento te cansa. Então, pensando em cansaços que são talvez emocionais, que são na alma, que são no espírito, que aquilo que nós podemos fazer não vão curar, quais são os seus cansaços hoje? Quais são os seus cansaços? Aí a gente volta para o texto, que ele é fundamental para nós. Principalmente o versículo final. Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E porque ele já disse no versículo anterior que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas há como renovar as forças, há como nós estarmos diante de um Deus que não se cansa, que é o oposto de nós e que cura o nosso cansaço. É isso que Isaías está apresentando. Isaías está falando de um contraste, Há quem se cansa e há um Deus que não se cansa. E o encontro desse que se cansa com um Deus que não se cansa faz com que esse Deus que não se cansa renove as forças daquele que está cansado. Aí, irmãos, é evangelho. Aí é evangelho. Aí você não vai encontrar em lugar nenhum. Aí é só o poder espiritual que pode fazer na sua vida, mais nada. A areia da praia que a gente brincou aqui, ela pode até amenizar, mas ela não vai ser eficaz, ela não vai curar, porque há algo que só em Deus. Tem coisas que só em Deus, irmãos. Olha, está cansado de fazer o bem? Só em Deus. Tem coisas que só em Deus. Olha, você está cansado de não ter orações respondidas? Só em Deus. Você está cansado diante do sofrimento? Só em Deus. Você está cansado espiritualmente? Só em Deus. Você está cansado por conta das circunstâncias da vida? Só em Deus. É isso que Isaías está dizendo. Só em Deus. Só em Deus. Tem cansaço, irmãos, que a cura só está em Deus. Em Deus. E aí, irmãos, eu pelo menos gosto de imaginar isso, de pensar isso. É maravilhoso saber que há um Deus que nos socorre. Porque saber que há um Deus que nos socorre é se sentir importante ou não. Então Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir que é um Deus que te socorre. Há um Deus que socorre o aflito. Há um Deus que socorre o cansado. Há um Deus que renova as forças daquele que está sem força. Irmãos, há um Deus que olha para nós e muitas vezes Ele vem ao nosso encontro. Olha, eu não sei as suas experiências, mas tem momentos na nossa vida, irmãos, que Deus faz questão de mostrar para a gente.
e deixar bem claro que Ele está cuidando de nós. Você precisa estar sensível, porque Deus a todo momento comunica isso para a gente, que Ele está cuidando da gente. Tem alguns testemunhos aqui, irmãos, que eu já contei umas 500 vezes. Já contei umas 500 vezes. Mas eu já aprendi que tem coisas que a gente precisa testemunhar. Sobretudo quando é aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, tem momentos, irmãos, que a gente está cansado. E quando a gente está cansado, nada é mais importante do que perceber o cuidado de Deus com a gente. Nada é mais importante do que perceber o cuidado de Deus com a gente. A minha história com essa igreja é uma história muito bonita, posso assim dizer, mas uma história de muita luta. A minha história com essa igreja é uma história muito especial, mas é uma história de muito desafio, muitos desafios. Talvez você veja essa igreja hoje, você olha aqui hoje, você diga que essa igreja está vazia. Isso aqui hoje já foi o cheio da igreja 8 anos atrás. Tem coisas que tem gente que não entende, sabe? Tem gente que não entende porque nunca pastoreou, e eu não estou menosprezando ninguém por isso, mas tem coisas que só um pastor sabe. Sabe, tem coisas que só um pastor sabe. Por exemplo, contar quantas pessoas tem no culto. Isso aqui, dependendo do que é a igreja, da proporção que a igreja tem, faz cada diferença, cada pessoa que esteja no culto, porque o pastor contava. Já cansei de contar no passado quantas pessoas tinham no culto. Hoje eu não conto mais. Não conto, mas eu contava. Porque era muita luta, irmãos. Era muita luta. Eu cheguei aqui em 2015. Esse prédio hoje que você vê ele bonito, cheio de crianças, cheio de sala. Esse prédio era um prédio fantasma, não tem outra palavra para dizer. A gente não usava, a igreja não usava. A igreja não tinha ministérios, a igreja quase não tinha pessoas. Em uma das assembleias aqui, irmão, chegou a ser cogitado nas entrelinhas, sobretudo na liderança, a possibilidade de, se algo não desse certo dessa vez, fechar, mudar, tentar levar a igreja lá para baixo, sair daqui, tentar alguma estratégia radical, porque a igreja chegou na sua última perspectiva. Você sabe o que conduziu uma igreja que tinha R$7.000 de entrada no caixa? R$7.000 de entrada para você conduzir a igreja, pagar as despesas da igreja, tirar salário do pastor, salário de limpeza, tudo com R$7.000. Glórias a Deus por isso, de verdade, mas você sabe o que é você nunca ter passado uma privação na vida, igual você foi passar no ministério? É muito importante e é muito delicado até dizer isso para que eu não seja mal compreendido, mas talvez quem olhe para mim hoje, olhe para a minha família, não imagine que eu já passei privação financeira aqui, dentro da minha casa pastoral. Então teve momentos, irmãos, que eu estava cansado, porque tem momentos que Deus joga a gente no meio de um furacão, irmãos, que misericórdia. Poderia ser, sabe, uma coisa de cada vez, mas tem hora que Deus manda 3, 4 de uma vez só, irmãos. Então eu vivi anos da minha vida, vivi momentos da minha vida muito difíceis. Não que hoje eu não viva coisas difíceis, não, mas eu já vivi cenários muito difíceis, porque Deus queria. Ele queria ensinar para a igreja, Ele queria ensinar para mim, Ele queria fazer com que lá na frente, quando a gente alcançasse algo, a gente valorizasse mais ainda, porque já passamos um momento difícil. Deus tem planos que só Ele entende, e a gente vai entendendo no meio do percurso. Mas já vi situações dificílimas, irmãos. Eu já estive aqui, passando privação financeira com a minha esposa, com depressão, com a minha irmã morrendo, e com gente da igreja me perseguindo. Eu já vivi isso aqui, tudo de uma vez só. Aí você imagina, você lutando, querendo fazer as coisas, uma família te perseguindo,
Uma família de líderes te perseguindo, vai ficar no vídeo, fazer o quê? Uma família de líderes te perseguindo, a sua esposa com depressão, sua irmã morrendo e você passando uma crise financeira. Aí tem momento, irmãos, que Deus vem e aparece assim, sabe, para a gente. Eu fico imaginando Gideão. Porque Gideão estava no meio de uma crise, mas pensa numa crise, irmãos, é a crise que Gideão estava. Aí Deus foi lá e apareceu para ele. Olha, a gente sabe quem Deus é, a gente sabe o que Ele já fez, a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê tudo que Deus já fez, já realizou, a gente olha para a vida do outro, mas meu irmão, nada como Deus aparecer para a gente. Então tem momento que no meio do cansaço, sabe, no meio da crise, olha, Deus decide aparecer para a gente. Deus aparece para mim algumas vezes, irmãos. E Deus apareceu para mim algumas vezes. E Ele pode aparecer para você também. E talvez Ele esteja aparecendo para você e fica sensível. Ei, fica sensível, talvez Deus está dizendo para você que o negócio está difícil, mas Ele está aí contigo. Às vezes é um detalhe, sabe, que você não está percebendo, mas Deus está dizendo, eu estou aí com você. Eu estou aí com você. Ei, você não está sozinho. E aí que eu digo que é os testemunhos que eu já contei mais de 1000 vezes, mas sabe o que você está passando uma crise financeira e alguém lá dos Estados Unidos te liga e te manda uma oferta? É Deus aparecendo para você. Você sabe o que você tem uma necessidade e Deus chegar dentro da sua casa e suprir a sua necessidade? É Deus aparecendo para você. Às vezes o que está suprindo é momentâneo, mas não importa, é Deus aparecendo para você. É Ele dizendo para você, ei, eu estou te vendo. Deus, às vezes, irmãos, Deus decide tratar a gente de forma especial, mesmo que a gente não mereça. Deus decide, às vezes, ter um mimo com a gente, mesmo no meio da crise. Você já percebeu que Deus, às vezes, dá um mimo para a gente no meio da crise? Deus, às vezes, dá um carinho para a gente no meio da crise, irmãos. Deus traz uma água de coco para a gente no meio do deserto, às vezes. Você vai beber água de coco, daqui a pouco você vai estar com sede de novo, mas Ele te deu água de coco no meio do deserto. Olha, enxergue e receba o descanso que vem do Senhor. Tem descanso que vem, que ele é momentâneo, mas ele vem. E ele mostra que é um Deus ali cuidando de você. Elias estava lá sentado debaixo lá da árvore, dizendo, eu quero morrer. Deus mandou um anjo lá. E Deus levou comida para ele. E ele estava lá dizendo, Elias, levanta disso daí, eu estou aqui. Você pode continuar com a sua crise, você pode continuar achando que você quer morrer, mas levanta daí, eu estou aqui, eu estou trazendo alimento para você. Deus vem às vezes no meio da nossa crise para trazer alimento para a gente, irmãos. Deus vem a gente no meio do deserto para socorrer a gente. Deus vê a gente debaixo de uma árvore, às vezes querendo morrer. Você lembra de Agar? Agar foi despedida por Abraão, saiu com seu filho Ismael, no meio do deserto, o filho estava morrendo. Quando ela não aguentava mais, ela falava, agora eu e meu filho vamos morrer. Chegou no momento decisivo, vamos morrer. O que apareceu para ela? Uma fonte. Às vezes Deus faz brotar uma fonte no meio do deserto, irmãos. Ela vai saciar a sede ali, vai curar o cansaço para você continuar caminhando, mas continua tendo deserto. Ei, mas Deus colocou uma fonte, que Ele não deixou você morrer. Deus às vezes não vai tirar a gente da crise, mas Ele vai dizer para você, eu não vou deixar você morrer. Eu não vou deixar você morrer, eu estou cuidando de você. Olha, continua mais um pouco, está difícil aqui, mas daqui a pouco melhora. Mas eu estou aqui, eu estou aqui. Aonde está Deus? Deus está pertinho de você, acredita nisso? Deus está no sorriso de alguém que você não está vendo. Deus está nos braços de alguém que está te abraçando. Deus está na atmosfera da coinonia e da glória dEle, que traz paz no nosso coração.
mesmo num cenário difícil. Deus está na esperança que renasce. Deus está no sonho que sai lá do fundo, quando a gente menos espera, e faz a gente olhar para frente de novo com esperança. E aonde está Deus? Deus está pertinho de você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Talvez você não saiba, mas a gente se cansa, irmãos. Tem hora que a gente tem que ter... Eu gosto de uma frase que eu já ouvi e quero compartilhar para você. Essa frase foi dita por um professor meu de teologia sistemática, um pastor, faleceu num acidente de carro. E ele falava assim para a gente: olha, tem hora que você vai ter que lidar com a seguinte questão: não ter e ter que ter para dar. Não ter e ter que ter para dar. A vida, irmãos, às vezes a gente chega num estágio assim de tanto cansaço, tem vezes que as circunstâncias estão nos abafando, tem vezes que tem tanta coisa acontecendo com a gente que está pressionando, e a gente não tem, mas a gente tem que ter para dar. Olha, às vezes a gente não tem, mas tem que ter para dar no serviço que a gente faz na igreja. Às vezes você não tem, mas você tem que estar na recepção para dar um abraço com um sorriso de orelha a orelha quem está chegando. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes quem te abraça não teria aquele abraço para te dar, só está te dando pela graça? Você já parou para pensar que às vezes o pastor que tem que te dar um sermão, quem tem que pregar um sermão para te alimentar, às vezes ele não tem para te dar? Você já parou para pensar que às vezes quem ministra o louvor e diz assim: se você está feliz, dá uma glória a Deus. Você sabe que às vezes ele não tem, mas ele tem que ter para dar? Isso também acontece com você. Às vezes a gente não tem, mas a gente tem que ter para dar. Então a gente tem que buscar em Deus. A gente tem que buscar em Deus. Só quem já pregou ou tem a rotina de pregar que sabe o desafio que é às vezes você parar e falar: Deus, me dá um sermão, me dá uma palavra, e a palavra não vem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Quero orar por você. Eu quero orar para que você possa ser renovado do seu cansaço hoje. Olha, eu quero orar para que você perceba o cuidado de Deus na sua vida. Eu quero orar para que você seja renovado em meio às suas fraquezas e seja restaurado em meio aos seus cansaços. Ei, levanta, não desiste não. Desiste não. A vida cristã sempre vale a pena, irmãos. Sempre vale a pena. Vamos dizer isso junto, que a vida cristã sempre vale a pena? Vamos falar isso? A vida cristã sempre vale a pena. Vamos trocar pela vida com Deus. Vamos falar: a vida com Deus sempre vale a pena. Mais uma vez, a vida com Deus sempre vale a pena. Você pode se colocar de pé? Pai, aqui estão os teus filhos, e nesse momento, mediante a palavra que nós ministramos, nós queremos pedir, Deus, um toque especial do Senhor sobre nós. Nós somos diferentes uns dos outros, vivemos circunstâncias diferentes, e com certeza, Deus, chegamos aqui com situações completamente diferentes uns dos outros. Mas embora nós sejamos diferentes, distintos, nós estamos diante de um único Deus. Esse único Deus é o nosso único Pai. É o Pai de cada um de nós. É o Deus de cada um de nós.
é a esperança de cada um de nós. Nesse momento, Deus, tomando como base a palavra que pregamos, que diz que embora todos se cansem, há um Deus que não se cansa, Pai. Que o Senhor possa nesse momento renovar as nossas forças, Pai. Que o Senhor possa nos reanimar, que o Senhor possa nos fortalecer, nos restaurar, nos levantar. Que o Senhor possa curar, Deus, as nossas feridas. Que o Senhor possa colocar, Deus, os curativos nas nossas feridas. Que o Senhor possa restaurar, Deus, a nossa força. Que nós possamos, Deus, nos deparar com um cuidado do Senhor, que nós possamos estar sensíveis ao ponto de vermos o cuidado do Senhor na nossa vida, Deus, nos mínimos detalhes. Mostra-nos, Senhor, a Tua presença em meio à crise, em meio ao caos. Mostra-nos, Senhor, a Tua presença e nos faça descansar no Senhor. Se estivermos no meio de uma tempestade, Deus, mostre que o Senhor está no barco conosco. Se estivermos no meio de uma grande crise, Senhor, mostra-nos que o Senhor está conosco. Se estivermos caminhando, tal como os discípulos de Emaús, no caminho das decepções, mostre que o Senhor está ao nosso lado caminhando conosco. Se estivermos sentados debaixo das árvores, lamentando da vida, tal como Elias, envie um anjo até nós e nos alimente, para que possamos levantar. Se estivermos à beira da morte, tal como Agar e Ismael, coloque uma fonte diante de nós, mas renove as nossas forças. Nos dê o combustível, Deus, para que possamos continuar, porque viver contigo, Deus, sempre vale a pena. Em nome de Jesus, amém.